Imagine novamente aquele momento sublime da criação. Deus forma o homem do pó da terra, modela cada detalhe do corpo físico e, então, realiza algo absolutamente singular. Sopra em suas narinas o fôlego de vida. Naquele instante, não apenas um corpo ganhou movimento, mas um espírito foi formado dentro do homem, conectando-o de maneira única e exclusiva ao seu Criador. O espírito é o âmago, o centro mais profundo do ser humano. Diferente do corpo que nos liga ao mundo físico e da alma que nos torna seres pensantes e emocionais, o espírito é a dimensão que nos capacita para a comunhão com Deus. É pelo espírito que adoramos, que percebemos a presença do Senhor, que somos sensíveis à voz do Espírito Santo. É ali, no santuário interior, que a verdadeira vida espiritual acontece. Estudamos o corpo e suas maravilhas, exploramos a alma com seus pensamentos, emoções e vontade. Agora chegamos ao centro de tudo, o espírito humano, comunicado pelo próprio Criador, essencial para a santificação e a adoração genuína. Eu sou o professor Azeniel, e nesta lição 10, Espírito, o âmago da vida humana, vamos compreender como Deus formou o espírito dentro de nós, sua distinção em relação à alma e sua importância vital para uma vida de comunhão profunda com o Senhor. E é sobre essa obra divina de formar o espírito no interior do homem que o profeta Zacarias nos revela, em nosso texto áureo, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12, versículo 1. O texto áureo desta lição começa com a expressão peso da palavra, que no original hebraico, mashá, significa uma profecia carregada de gravidade e importância. Não é uma mensagem leve, é um decreto divino que exige atenção absoluta. O profeta Zacarias identifica a fonte dessa mensagem com 3 atributos majestosos de Deus: aquele que estende os céus, que fundamenta a terra e que forma o espírito do homem. Essas 3 descrições não são poéticas por acaso. Elas conectam a autoridade da profecia com a soberania de Deus sobre o universo físico, céus e terra, e sobre a vida interior humana, o espírito. Deus é apresentado como o Criador contínuo, aquele que sustenta a existência e conhece intimamente o interior de cada ser humano. A profecia que segue, portanto, não é apenas sobre eventos políticos, mas sobre o destino espiritual de Israel e da humanidade, garantido pelo poder daquele que criou tudo. Após meditarmos sobre o texto áureo, vamos para a verdade prática. Uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. A verdade prática nos ensina que a liberdade da alma não é um fim em si mesma, mas o início de uma nova vida. Antes aprisionada pelo pecado e morta espiritualmente, a alma liberta é vivificada pelo Espírito Santo. Essa vida espiritual não é apenas um sentimento, mas uma nova natureza que passa a governar todo o ser. A alma regenerada assume o comando, dirigindo o corpo, antes instrumento de iniquidade, para propósitos santos de adoração e serviço. Isso inverte a ordem da natureza caída, onde os desejos carnais controlavam a alma. Agora, a alma vivificada submete o corpo à vontade de Deus. Servir e adorar ao Criador torna-se a expressão natural dessa nova liberdade. Não somos livres para fazer o que queremos, mas livres para ser quem Deus nos criou para ser. Adoradores autênticos que usam seus corpos como instrumentos de justiça e santidade. Aqui concluímos a verdade prática. Agora vamos pontuar quais são os objetivos dessa lição. No primeiro tópico, vamos expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus, como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. Já no segundo tópico, vamos enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba e inveja. No terceiro e último tópico, vamos mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade.
Agora vamos dar início à introdução. Já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nesta lição, estudaremos acerca do espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Até aqui estudamos o corpo e a alma, dimensões fundamentais que revelam a complexidade da natureza humana. Agora, avançamos para o terceiro componente essencial, o espírito. Enquanto o corpo nos relaciona com o mundo físico e a alma abriga nossas emoções e consciência, o espírito é nossa parte imaterial mais profunda, o verdadeiro eu interior, o sopro divino comunicado especialmente pelo Criador na formação do homem. Entender como esse espírito nos foi dado é crucial para nossa identidade espiritual. O relato de Gênesis 2, versículo 7, onde Deus sopra o fôlego da vida no homem formado do pó, estabelece a base de nossa existência. Esse espírito recebido nos capacita para o que nenhum animal possui: comunhão consciente com Deus, adoração e percepção do eterno. No próximo slide, exploraremos a divisão entre alma e espírito e sua importância para nossa relação com o Pai. Agora, explique aos seus alunos que o espírito é a parte mais real e eterna de você, aquilo que Deus considerou tão importante que soprou pessoalmente em sua criação. Trataremos de sua divisão em relação à alma e sua importância para nossa comunhão com Deus em santificação e adoração. Compreender a divisão entre alma e espírito é crucial para a vida cristã genuína. A alma reflete nossa relação horizontal com o mundo, nossas emoções, pensamentos, desejos e vontade. O espírito, porém, é nossa conexão vertical com Deus, a faculdade pela qual nos relacionamos com o Criador em adoração e comunhão verdadeira. Quando a alma é governada pelo espírito regenerado, ela busca santidade. Quando é governada pela carne, produz pecado. A santificação integral, conforme Paulo ensina em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, deve alcançar espírito, alma e corpo. Sem essa compreensão, acabamos em falsa religiosidade, adoração sensorial desconectada do espírito genuíno. Somente quando permitimos que nosso espírito seja governado pelo Espírito Santo, a alma se submete e podemos experimentar verdadeira santificação. Agora, em nosso primeiro tópico, veremos como Deus comunicou esse espírito na criação. Deixe claro para os seus alunos que sua alma precisa servir ao seu espírito, não dominá-lo. Emoções e razão são valiosas, mas devem estar sob o governo do espírito conectado a Deus. Aqui concluímos a introdução. Agora vamos dar início ao primeiro tópico. O sopro divino, a concessão do Espírito, tópico 1. O fôlego da vida, subtópico 1.1. Feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o Espírito e o tornou alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Acompanhe comigo no versículo 7. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Como lemos na referência, esse ato divino marca uma distinção fundamental na criação. O homem não recebeu a vida à distância, mas através de uma comunicação pessoal e íntima do Criador. O sopro de Deus não é meramente biológico, é a transmissão direta do Espírito, estabelecendo uma conexão única entre o Criador e a criatura, algo que não ocorreu com nenhum outro ser vivo. Esse sopro, Neshama, comunica mais que vida física. Comunica a capacidade de adorar, conhecer e relacionar-se com Deus. Ao se tornar alma vivente, o homem experiencia a fusão do corpo terreno com o Espírito divino, diferenciando-o de toda a criação animal. Essa compreensão revela que nossa existência é sagrada e marcada pela presença divina desde o princípio. No próximo slide, veremos como esse método singular contrasta com o restante da obra criadora. Mostre aos seus alunos que você não nasceu por acaso, é resultado direto do sopro pessoal de Deus.
Isso não apenas lhe dá dignidade, mas uma responsabilidade sagrada de honrar esse dom. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Haja, ajuntem-se, produza. Gênesis 1, versículo 3 ao 11. Durante os 5 primeiros dias da criação, Deus utilizou um método consistente, ordens verbais diretas. Haja luz. Gênesis 1, versículo 3. Haja firmamento. Gênesis 1, versículo 6. Ajuntem-se as águas. Gênesis 1, versículo 9. Produza a terra. Gênesis 1, versículo 11. A cada comando, a realidade obedecia instantaneamente. Toda a natureza, luz, céu, terra, vegetação, animais, foi trazida à existência através da autoridade e do poder da palavra divina. Contudo, a criação do homem não seguiu esse padrão. O método muda radicalmente no próximo slide. O homem não foi criado à distância por um comando, mas recebeu atenção pessoal, cuidado específico e comunicação íntima do Criador. Essa distinção marca a supremacia do ser humano e revela que fomos criados para relacionamento direto com Deus. Esclareça para os seus alunos que Deus criou o universo com uma palavra, mas criou você com suas próprias mãos e o seu próprio sopro. Isso fala volumes sobre seu valor. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. A matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. A criação do homem marca um ponto de inflexão radical. Não foi suficiente ao Criador apenas ordenar a existência à distância. Ele desceu em comunicação pessoal e íntima, soprando seu espírito. Esse elemento espiritual transformou a matéria inerte em algo extraordinário. Uma criatura capaz de consciência espiritual, de conhecimento próprio, de relacionamento direto com o divino. O homem não é apenas pó organizado ou instinto animal. É espírito e alma formados pela mão criadora, um ser tricotômico e único. Essa vida espiritual consciente significa que dentro de você habita uma realidade que transcende o físico. Seu espírito é a faculdade pela qual você percebe Deus e estabelece comunhão. Sua alma é o centro de emoções, vontade e consciência. Espírito e alma formam a dimensão interior, inseparáveis e interdependentes, animando o corpo e capacitando você a transcender o meramente material. No próximo slide, veremos especificamente como o espírito funciona como ponto de partida da vida espiritual. Ajude seus alunos a compreender que você não é um corpo com uma alma. Você é uma alma e um espírito habitando um corpo. Sua verdadeira identidade está nessas realidades imateriais. O espírito é a parte imaterial através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. A vida que o espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Imagine o espírito como um receptor espiritual, a antena através da qual você capta e responde à presença de Deus. É através dessa faculdade imaterial que a comunhão genuína acontece. Quando o espírito está vivo e conectado a Deus, ele recebe a vida espiritual divina, um fluxo contínuo de graça, verdade e amor que emana do próprio Deus. Essa vida espiritual, porém, não permanece confinada ao espírito. Ela é transmitida à alma, vivificando-a com sabedoria, fé e gozo. Por isso, um espírito morto resulta em uma alma enfraquecida e um corpo sem propósito. Inversamente, um espírito vivo e regenerado transforma a alma inteira, capacitando você para amar genuinamente, conhecer verdades eternas e servir com propósito transcendente. Essa transmissão de vida, do espírito para a alma e da alma para o corpo, é o mecanismo através do qual a graça divina se manifesta em sua existência completa. No próximo slide, veremos como o corpo expressa essa vida que flui através do espírito e da alma. Agora, explique para os seus alunos que seu espírito é a válvula reguladora de sua vida. Se está fechado para Deus, sua alma murcha. Se está aberto,
Toda a sua existência se transforma. Com uma alma. Você é uma alma e um espírito habitando um corpo. Sua verdadeira identidade está nessas realidades imateriais. Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. A vida espiritual flui como uma corrente, do espírito para a alma, e da alma para o corpo. Quando o espírito está vivo e conectado a Deus, essa vida se manifesta na alma, através de emoções santificadas, pensamentos elevados e vontade alinhada ao propósito divino. Quando a alma está vivificada, ela se expressa através do corpo em ações, gestos e comportamentos que refletem essa realidade espiritual interior. O espírito é verdadeiramente o âmago, a raiz mais profunda e íntima de quem você é. Não é um apêndice separado, mas profundamente entranhado com a alma, formando uma unidade inseparável. Um espírito regenerado e conectado ao Criador produz uma alma restaurada e um corpo expressando justiça. Inversamente, um espírito que nega Deus gera uma alma perturbada e conflituada. No próximo slide, veremos como essa compreensão nos revela a distinção vital entre espírito e alma. Reforce para os seus alunos que seu corpo é o espelho de sua alma e sua alma é governada por seu espírito. O interior determina o exterior. Aqui concluímos o subtópico 1.1, o fôlego da vida. Agora vamos dar início ao próximo. A singularidade do espírito. Subtópico 1.2. Alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Zacarias capítulo 12, versículo 1, diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Agora acompanhe comigo no versículo 1, diz assim: Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Como lemos na referência, a Bíblia estabelece claramente que alma e espírito são componentes imateriais distintos ao longo de ambos os testamentos. Embora funcionem juntos de forma inseparável, eles possuem funções e naturezas diferenciadas. O espírito é a faculdade através da qual você se relaciona com Deus e recebe vida espiritual direta. A alma é o centro onde essa vida se manifesta através de emoções, pensamentos e vontade. Essa divisão tríplice, corpo, alma e espírito, não é mera teoria teológica, mas realidade confirmada em diversos pontos das Escrituras. O espírito permanece à sede da comunhão com Deus, a alma, a expressão dessa comunhão, o corpo, o instrumento através do qual essa vida se manifesta no mundo físico. Cada um possui sua função e natureza específica. No próximo slide, veremos como antigos textos bíblicos confirmam essa distinção através de observações sobre a natureza tríplice do homem. Procure deixar claro para os seus alunos que alma e espírito não são sinônimos. Se seu espírito está morto para Deus, sua alma sofre. Se seu espírito está vivo, sua alma prospera. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, ao espírito e à alma, Jó capítulo 7, versículo 11. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Versículo 11. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Como lemos na referência, Jó faz distinção clara entre seus componentes imateriais. Embora sofra no corpo, na alma e no espírito simultaneamente, ele diferencia cada um desses aspectos de sua experiência. Essa precisão linguística não é casual. Revela que um homem sábio entendia que corpo, alma e espírito funcionam como realidades separadas, ainda que integradas na existência humana. Outro texto antigo oferece perspectiva igualmente profunda. Em Eclesiastes, Salomão descreve o momento da morte, quando o corpo retorna à terra, enquanto o espírito ascende a Deus.
Isso demonstra que o espírito possui natureza fundamentalmente diferente. É imortal e eterno, enquanto o corpo é temporal e material. Esses dois grandes sábios do Antigo Testamento confirmam, através de suas observações da realidade humana, que a tricotomia não é invenção teológica, mas verdade intrínseca à condição humana. No próximo slide, veremos como o Novo Testamento reafirma essas distinções de forma ainda mais explícita. Agora explique aos seus alunos que a morte não é o fim do você. Seu espírito, a parte mais essencial de sua existência, é imortal e retornará a Deus que o criou. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. Lucas capítulo 16, versículo 22 ao 25 e Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 20: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Como lemos na referência, João viu algo extraordinário. As almas daqueles que foram martirizados pela fé permaneciam vivas e conscientes, aguardando sua recompensa eterna. Essas almas não estavam adormecidas ou inativas. Estavam plenamente conscientes, cientes de suas ações na terra e experimentando recompensa ou castigo conforme aquilo que haviam feito. Isso confirma que o espírito e a alma não deixam de existir na morte, mas continuam vivos e despertos. Lucas 16 oferece ilustração paralela. Na parábola do rico e Lázaro após a morte, ambos permanecem conscientes, um em conforto, outro em tormento, podendo ver, falar e sentir. Essa verdade desmente a crença de que a morte significa inconsciência ou cessação de existência. Pelo contrário, a morte marca a transição. O corpo é enterrado e permanece inerte, mas espírito e alma prosseguem em plena consciência, contabilizando as consequências de cada ação humana. Portanto, sua vida aqui não é trivial. Cada decisão hoje determinará seu destino eterno amanhã. No próximo slide, sintetizaremos essa compreensão sobre a imortalidade da alma e do espírito. Deixe bem claro para os seus alunos que a morte do corpo não é o fim de você. Sua alma e espírito viverão eternamente, conscientes e responsáveis pelas escolhas feitas enquanto estava na terra. Neste texto, como em outros, ruah, o termo hebraico para espírito, é representativo dos dois elementos espirituais. Gênesis, capítulo 45, versículo 27, Salmos, capítulo 146, versículo 4 e 1 Samuel, capítulo 30, versículo 12. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 27. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Como lemos na referência, quando Jacó soube que seu filho José vivia, seu espírito reviveu. Essa expressão é rica em significado. Não se refere apenas a uma emoção superficial, mas à restauração da vida interior, da vitalidade essencial do ser. Isso nos leva a uma observação linguística importante. O termo hebraico ruah, espírito, é usado na Escritura de forma abrangente, representando não apenas a faculdade espiritual profunda, mas também o estado emocional e vital da pessoa. Em 1 Samuel 30, versículo 12, quando Davi ofereceu comida a um homem enfraquecido, voltou-lhe o ânimo. Aqui ruah designa a vitalidade física restaurada. Em Salmo 146, versículo 4, quando o espírito se esvai, o homem volta ao pó, ruah sintetiza a essência viva que mantém pessoa unida. Portanto, ruah é representativo precisamente porque engloba todos os componentes imateriais, a dimensão espiritual, a consciência emocional e a vitalidade vital. No próximo slide,
Aprofundaremos como outras passagens exploram essa riqueza semântica. Ajude os alunos a compreender que a linguagem bíblica é profunda e multidimensional. Uma única palavra hebraica pode conter significados que levaria vários termos em português para expressar totalmente. Da mesma sorte, em diversas passagens, nefesh, alma, é tomada pelo todo imaterial. Gênesis capítulo 35, versículo 18, e 1 Reis capítulo 17, versículo 21. Agora, acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 18. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Como lemos na referência, no momento em que Raquel estava morrendo, ao sair-lhe a alma, porque morreu. Essa expressão parece indicar a partida de uma entidade separada, mas o contexto hebraico revela que nefesh, alma, aqui refere-se à vida, à vitalidade que se esvai, não uma entidade consciente que sobrevive. Raquel, em seus últimos momentos, conseguiu nomear o filho Benoni antes de expirar. O termo nefesh engloba toda a dimensão da pessoa vivente, desde a consciência até a força vital que anima o corpo. De forma semelhante, em 1 Reis 17, 21, quando Elias roga pela ressurreição do filho da viúva de Sarepta, clamando, Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Novamente, nefesh representa a vida, a vitalidade, o alento que havia abandonado o corpo. Em ambos os casos, nefesh é tomada pelo todo imaterial, funciona como termo abrangente para designar a totalidade do ser vivo em sua essência, não apenas um componente separado dele. Isso confirma a amplitude do vocabulário hebraico, onde um único termo pode sintetizar múltiplas dimensões da realidade humana. No próximo slide, veremos como passagens do Novo Testamento confirmam essa riqueza de significados através de termos gregos equivalentes. Ajude os alunos a perceberem que, quando a Bíblia fala de alma saindo do corpo, não está ensinando que uma entidade consciente flutua para o céu, mas descrevendo a cessação da vida no momento da morte. Aqui concluímos o subtópico 1.2, a singularidade do espírito. Agora vamos dar início ao próximo. A tênue divisão. Subtópico 1.3. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e Hebreus capítulo 4, versículo 12, se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente sem qualquer aparência sinonímica. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 5. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como lemos na referência, Paulo expressa um desejo de santificação integral que abrange todo o vosso espírito, e alma, e corpo. A conjunção e, kai, em grego, conecta os três termos, indicando que são partes distintas de uma totalidade complexa, e não sinônimos intercambiáveis. Se alma e espírito fossem a mesma coisa, a construção seria redundante, como dizer sua mente e seu intelecto. A distinção é intencional. Paulo reconhece três esferas que necessitam ser conservadas irrepreensíveis. O corpo, soma, é o invólucro físico. A alma, psique, é a sede da personalidade. E o espírito, pneuma, é o órgão de comunhão divina. Essa distinção se torna ainda mais nítida em Hebreus 4, versículo 12, onde se afirma que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Se a palavra tem o poder de dividir alma e espírito, isso implica necessariamente que eles são separáveis, embora intimamente unidos. Assim como juntas e medulas são partes distintas da estrutura física, alma e espírito são componentes distintos da estrutura imaterial. A tricotomia não divide o homem em pedaços desconexos, mas reconhece a complexidade funcional de um ser criado à imagem de Deus.
No próximo slide, veremos como essa compreensão afeta a nossa visão sobre a morte física. Mostre aos seus alunos que você é um ser trino vivendo em um mundo físico. Cuidar do corpo é bom, cuidar da alma é necessário, mas cuidar do espírito é vital para a eternidade. O segundo texto, aliás, refere-se à tênue divisão que há entre os dois componentes imateriais, e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo de nosso ser, onde alma e espírito estão entretecidos. Vamos dar continuidade ao slide anterior. Essa característica é notável. Embora alma e espírito sejam componentes distintos, a divisão entre eles é extremamente tênue, tão íntima que apenas algo sobrenatural consegue discerni-la, a palavra de Deus. Ela penetra até onde alma e espírito estão profundamente entretecidos e consegue fazer a separação que nenhuma sabedoria humana conseguiria. Isso significa que essa divisão não é teórica, é prática e existencial. Precisamos da palavra de Deus para distinguir entre o movimento naturalmente humano, da alma, e a operação genuinamente divina, do espírito. Sem esse discernimento, confundimos emoção religiosa com verdadeira fé. Por isso, estar constantemente sob a iluminação da palavra é essencial para viver espiritualmente. Agora mostre para os seus alunos que a palavra de Deus é o único instrumento capaz de separar o meramente humano do verdadeiramente divino. Sem ela, você confunde seus sentimentos com a vontade de Deus. Conclui-se, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice, espírito, alma e corpo, as Escrituras Sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-as. Portanto, apesar dos debates teológicos, as Escrituras Sagradas deixam claro: o ser humano é tríplice. A distinção entre espírito, alma e corpo não é ambígua ou opcional. É revelada consistentemente do Antigo ao Novo Testamento. Essa não é discussão acadêmica, mas verdade prática que afeta nossa compreensão de quem somos e como devemos viver. Reconhecer essa tricotomia nos capacita a compreender melhor o conflito interno entre a carne e o espírito, entre desejos naturais e chamado divino. Nos ajuda a identificar se estamos sendo guiados pela alma, emoções, razão, vontade própria, ou pelo espírito, intuição divina, fé, comunhão com Deus. No próximo tópico, veremos como essa compreensão nos ajuda a identificar e vencer os pecados que afetam cada dimensão de nosso ser. Agora mostre para seus alunos que a tricotomia não é teoria, é realidade que explica seus conflitos internos e aponta o caminho para a vitória espiritual. Já que concluímos o tópico 1, o sopro divino, a concessão do Espírito. Agora, o nosso objetivo é o próximo tópico. Espírito, pecado e santificação. Tópico 2. Pecados do Espírito. Subtópico 2.1. Existem pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos. Mas também existem pecados do espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Provérbios capítulo 16, versículo 18 e 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 6, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Como lemos na referência, não convém que um líder recém-convertido seja elevado, pois pode se ensoberbecer e cair na mesma condenação do diabo. O texto conecta diretamente o orgulho à queda espiritual. Isso revela um princípio crucial. O pecado do espírito, soberbas, arrogância, vanglória, inveja, não é meramente uma falha de caráter, é rebelião que produz as mesmas consequências devastadoras que o Satanás experimentou. Provérbios 16, versículo 18, reforça essa verdade. A soberba precede a ruína e a altivez precede a queda. A soberba necessariamente precede a queda. Esses não são pecados triviais do comportamento exterior,
mas enraizados no espírito que corroem a alma e levam à destruição. Existem pecados do corpo, prostituição, e da alma, maus pensamentos, mas os pecados do espírito ocupam um lugar singular de periculosidade. No próximo slide, veremos quão destrutivos e ocultos podem ser esses pecados. Agora deixe claro para seus alunos que os pecados do corpo e da alma prejudicam você, mas os pecados do espírito o afastam irremediavelmente de Deus. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo, sutis e às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males. Provérbios capítulo 15, versículo 25. Acompanhe comigo no versículo 25, diz assim: O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Como lemos na referência, a consequência do orgulho é clara e irreversível. Essa verdade nos leva a uma compreensão profunda sobre os pecados do espírito. São sutis, frequentemente ocultos, mas absolutamente visíveis e odiados por Deus. Esses pecados costumam ser piores que os do corpo, porque não deixam marcas visíveis, mas destroem clandestinamente. O orgulho silencioso corrói o caráter. A vanglória oculta destrói relacionamentos. A inveja secreta paralisa o espírito. Enquanto pecados do corpo gritam sua presença, os pecados do espírito sussurram, se disfarçam de virtude e causam terríveis males. No próximo slide, veremos como esses pecados se manifestam nos relacionamentos e como identificá-los através de seus reflexos. Agora, explique para os seus alunos que guarde seu espírito com toda diligência, pois dele procedem os atos da vida. Os males mais terríveis nascem em silêncio. Além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 16. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexos de pecados do espírito. Neemias, capítulo 4, versículo 1 ao 8. Em alguns casos, não é difícil percebê-los. Como vimos no slide anterior, os pecados do espírito destroem clandestinamente. Agora vemos suas manifestações mais visíveis: iras, disputas e maledicências que afetam relacionamentos inteiros. Tiago revela que, onde há inveja amarga e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Essas expressões destrutivas, iras, disputas, maledicências, raramente brotam do nada. São reflexos de pecados enraizados no espírito, orgulho, soberba, inveja que se manifestam externamente. A Bíblia oferece exemplos claros dessa dinâmica. Quando alguém explode em ira sem motivo aparente, cultiva disputas constantes, ou sua língua sempre aponta o mal alheio, frequentemente está revelando pecados do espírito que o dominam. Em alguns casos, não é difícil perceber esses reflexos. A história de Neemias e seus oponentes ilustra bem isso, mas o que veremos no próximo slide é como responder com sabedoria diante de oposições nascidas de pecados do espírito alheio. Agora procure deixar claro para os seus alunos que os conflitos externos revelam frequentemente batalhas internas. Quando vê iras injustificadas e disputas contínuas, busque compreender o pecado do espírito por trás delas. Sanbalate, Tobias e seus asseclas não contiveram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração. Diante de capciosas e sistemáticas oposições, precisamos ter prudência e resiliência, sem nos abalar. Romanos capítulo 12, versículo 21. Agora acompanhe comigo no versículo 21. Diz assim: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como lemos na referência, a vitória não vem da vingança, mas da superioridade moral e espiritual. Isso é fundamental para entender a atitude de Neemias diante da oposição. Quando enfrentamos oposições nascidas de soberba e inveja alheias, a primeira tentação é responder no mesmo nível, hostilidade com hostilidade. Mas isso nos coloca sob o domínio do mesmo espírito que nos atacou.
A verdadeira resiliência vem de outro lugar. Vigilância espiritual constante, oração fervorosa e foco inabalável na obra de Deus. Não significa fraqueza ou passividade, mas força sob controle. Diante de capciosas e sistemáticas oposições, precisamos dessa postura. Alerta em oração, mas sem descer ao nível destrutivo de nossos adversários. Essa é a verdadeira prudência cristã. No próximo subtópico, veremos onde estão as raízes desse pecado. Agora deixe claro para os seus alunos que sua resposta à oposição revela se você está controlado pela soberba alheia ou pelo Espírito de Deus. Escolha a força que vem de cima, não a retaliação. Aqui concluímos o subtópico 1.1, Pecados do Espírito. Agora vamos dar início ao próximo. Raízes do pecado. Subtópico 2.2. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatória. Paulo apresenta um princípio extraordinário neste versículo. A santificação deve atingir o ser humano por inteiro, espírito, alma e corpo. Não é uma santificação parcial, onde apenas uma dimensão é transformada. É uma transformação completa, integrada e progressiva. E a ordem apresentada no espírito, alma e corpo não é aleatória, como você bem observa. Essa sequência reflete a hierarquia divina de transformação. Começa no espírito, onde habita o Espírito Santo, flui para a alma, mente, emoções, vontade e, por fim, se manifesta no corpo, ações e hábitos. Se a santificação começasse de fora para dentro, seria superficial e instável. Mas quando Deus trabalha de dentro para fora, do espírito para a alma e depois para o corpo, produz transformação genuína e duradoura. No próximo slide, veremos como esse processo de transformação se dá concretamente em nossas vidas. Agora, ajude seus alunos a entender que santificação não é reforma externa, mas transformação que flui de dentro para fora, começando onde Deus trabalha, no espírito. O ato de criação se deu do material para o imaterial, Gênesis capítulo 2, versículo 7, mas a redenção se dá do espiritual para o físico, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, e Romanos capítulo 8, versículo 23. É no imaterial, que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado. Mateus capítulo 15, versículo 19. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Como lemos na referência, fomos regenerados não por semente corruptível, mas pela palavra viva e permanente de Deus. Isso ilustra perfeitamente o movimento inverso da redenção. A criação, conforme Gênesis 2, versículo 7, procedeu do material para o imaterial. Deus formou o corpo do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Mas a redenção inverte esse processo. Começa do espiritual e flui para o físico, onde experimentaremos o resgate completo de nossos corpos, como ensina Romanos 8, versículo 23. É no imaterial, no que a Bíblia chama de coração, que o pecado fica enraizado, conforme Mateus 15, versículo 19. Do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, roubos, toda a corrupção brota dessa fonte. Uma santificação superficial que reforma apenas o comportamento externo é ineficaz. A verdadeira transformação começa no coração. No próximo slide, veremos como essa transformação de dentro para fora acontece concretamente. Agora procure enfatizar para os seus alunos que o coração é a verdadeira batalha. Se Deus não transformar seu coração, nenhuma reforma externa o salvará. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, Romanos, capítulo 8, versículo 10 ao 13,
e Gálatas capítulo 5, versículo 22. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça, pela confiança nas próprias obras. Mateus capítulo 23, versículo 25 ao 28. E por fim, Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 26, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. 27, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Como lemos na referência, Deus promete dar um coração novo e um espírito novo, removendo o coração de pedra e dando um coração de carne, colocando o seu espírito dentro. Essa transformação radical ilustra perfeitamente que a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. Não é reforma externa, mas renovação do interior que transborda para o exterior. Romanos 8, versículo 10 ao 13, reforça essa verdade. Quando o Espírito habita em nós, mortificamos as obras do corpo e vivemos. Gálatas 5, versículo 22, mostra o resultado. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, emerge naturalmente dessa transformação interior. Mas muitos caem no legalismo, pensando que a obediência externa é suficiente. Jesus corrigiu os fariseus em Mateus 23, versículo 25 ao 28, denunciando a hipocrisia de parecer justo externamente, enquanto o interior está cheio de impureza. A falta dessa compreensão distorce a doutrina da graça. Efésios 2, versículo 8 ao 10, deixa claro, somos salvos pela graça, criados em Cristo para boas obras que Deus preparou. No próximo subtópico, veremos como vencer o pecado através dessa transformação do espírito. Agora procure fazer seus alunos compreender que legalismo é trocar a transformação pelo desempenho. Deus quer um coração novo, não um comportamento forjado. Aqui concluímos o subtópico 2.2, Raízes do pecado. Agora vamos dar início ao próximo. Vencendo o pecado. Subtópico 2.3. A força do pecado arraigado em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Romanos capítulo 6, versículo 14 e Hebreus capítulo 10, versículo 10. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como lemos na referência, o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa é a declaração transformadora que Paulo faz. A graça nos liberta, enquanto a lei nos escraviza. A força do pecado arraigado em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente dessa graça divina. Hebreus 10, versículo 10, complementa essa verdade. Fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Não é processo que depende de nossas obras, mas da vontade e poder salvador de Deus operando em nós. A santificação não é conquista humana pela força de vontade, mas resultado do poder transformador do Espírito Santo que habita em nós. Quando reconhecemos nossa incapacidade e nos rendemos à graça, experimentamos liberação real do domínio do pecado. No próximo slide, veremos como Jesus revelou esse poder salvador de forma concreta em nossas vidas. Agora, explique para os seus alunos que confiança em si mesmo é o caminho para a escravidão. Dependência da graça de Deus é o caminho para a liberdade verdadeira. Como ensina Paulo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. O que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino operante em nós. Romanos 8, versículo 3 e 4.
A libertação que Paulo descreve não é apenas teórica, é poder prático operando em nós. Essa mudança de regime, de lei para a graça, de morte para a vida, marca a transformação mais radical que um cristão pode experimentar. Não é conseguida pela força humana, mas pelo Espírito Santo que habita em nosso espírito. Segundo Romanos 8, versículo 3 e 4, o que era impossível pela lei, visto que estava enfraquecida pela natureza pecaminosa da carne, Deus realizou enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, para condenar o pecado na carne. Assim, as justas exigências da lei se cumprem em nós, não porque conseguimos obedecer por força própria, mas porque Cristo obedeceu por nós e o Espírito nos transforma de dentro para fora. Essa é a diferença radical entre legalismo e graça. Um tenta produzir obediência pela força humana, o outro permite que o poder divino produza a obediência pela transformação do Espírito. No próximo slide, veremos como revestir-se dessa nova vida. Agora, esclareça para os seus alunos que a lei acusa, a graça transforma. O que você nunca conseguiria por força própria, o Espírito realiza em você. Revestir-se de mansidão e humildade, no modelo de Cristo, é essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera. Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 8. A arrogância sequer deveria ser nominada entre nós. A mansidão em Filipenses 2, versículo 3 ao 8, não é fraqueza, mas força sob controle. Cristo se esvaziou e humilhou-se até a morte, marca do verdadeiro poder. A arrogância fecha acesso ao poder de Deus. Soberba nega evangelho e bloqueia graça. A humildade abre portas para a transformação genuína, capacitando-nos a servir com autenticidade, instruir com compaixão, amar sem retorno esperado. Escolher mansidão significa rejeitar a arrogância da natureza pecaminosa. No próximo slide, veremos como essa virtude se manifesta em relações práticas. Mansidão não é passividade, mas ação firme, revestida de compaixão, capacidade de estar certo e permanecer humilde, de ter poder e usá-lo para servir, de falar verdade com genuíno amor. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que um cristão arrogante é uma contradição. A verdadeira força espiritual sempre se veste de humildade. Quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo, é porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Ao servo do Senhor não convém contender. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 24. Acompanhe comigo no versículo 24, diz assim: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Como lemos na referência, ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso, apto para ensinar. Quando contendas públicas são feitas em nome de Cristo, há incompreensão do verdadeiro cristianismo, sem espaço para beligerância ou humilhação, sob pretexto de defender verdade. Quando o cristão entra em contendas públicas com dureza, abandona a postura de Cristo e desmente o evangelho que professa. A verdade não precisa ser defendida por hostilidade. Paulo instrui: ensine com mansidão aos resistentes, esperando arrependimento de Deus. Nem desacordo é inimizade, nem questionamento merece retaliação. O discípulo prova a fé não vencendo argumentos, mas vencendo a si, rejeitando ira, soberba, humilhação. No próximo slide, veremos as consequências dessa compreensão distorcida. Agora, procure deixar evidente para os seus alunos que o servo de Cristo não precisa vencer em discussões, precisa vencer a si mesmo. A verdadeira vitória é a mansidão. Purifiquemo-nos de todos os pecados, inclusive do espírito, pelos meios da graça, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Agora, acompanhe comigo no versículo 1. Diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus.
Como lemos na referência, purificação de impureza, carne e espírito é imperativo divino. Paulo convoca a se purificar, aperfeiçoando santificação no temor de Deus. O cristão não é passivo. Embora a santificação seja obra do Espírito, há responsabilidade pessoal em rejeitar o que contamina. Santificação é processo contínuo de separação das impurezas morais e espirituais que nos distanciam de Deus. Os meios da graça, palavra, oração, batismo, comunhão, são canais pelos quais Deus opera purificação. Palavra purifica, oração alinha vontade, batismo simboliza morte ao pecado, comunhão conecta ao Espírito. Sem esses meios, purificação não é possível. Toda santificação fundamenta-se em novo nascimento. No próximo tópico, exploraremos essa transformação radical e suas consequências espirituais. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que você não é passivo na purificação. Coopere com o Espírito rejeitando o pecado e buscando os meios de graça que Deus providenciou. Aqui concluímos o tópico 2, Espírito, Pecado e Santificação. Agora o nosso objetivo é o próximo tópico. Regeneração e adoração, tópico 3. O novo nascimento, subtópico 3.1. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, ato divino operado em nosso interior que nos outorga um espírito regenerado. João, capítulo 3, versículos 5 ao 8, e Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 6. O novo nascimento é a experiência espiritual que fundamenta a vitória sobre pecado. João 3, versículo 5 ao 8, revela nascer de novo é nascer da água e espírito. Efésios 2, versículo 1 ao 6. Éramos mortos em pecados. Deus nos vivificou em Cristo. Esse ato divino transforma comportamento e natureza. O novo nascimento outorga espírito regenerado para a adoração verdadeira e vitória genuína sobre todo o poder do pecado e morte. Essa regeneração não é desenvolvimento gradual de religiosidade, mas transformação sobrenatural. O Espírito Santo atua em nosso ser, tirando-nos da morte espiritual e colocando-nos em vida nova em Cristo. Sem esse novo nascimento, nenhuma vitória genuína sobre o pecado é possível, apenas máscaras morais e aparência de piedade. No próximo slide, veremos como essa verdade confrontava a compreensão religiosa de Nicodemos, assim como continua confrontando os que buscam aparência sem substância espiritual. Agora, procure deixar evidente para os seus alunos que você não vence o pecado por força de vontade. Você vence porque foi regenerado, nasceu de novo. Essa é a fonte de toda vitória verdadeira. Isso era incompreensível para Nicodemos e seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade sem terem experimentado o sobrenatural processo de regeneração. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Como lemos na referência, Paulo adverte sobre pessoas com aparência de piedade, mas que negam seu poder. Nicodemos é um exemplo, mestre em Israel, mas incapaz de compreender o novo nascimento. Sua religiosidade era externa, enraizada em tradição, não em experiência sobrenatural. Quando Jesus o confronta, ele questiona: como pode um homem nascer sendo velho? Essa incompreensão revela que o conhecimento meramente intelectual não substitui a transformação divina. Essa incompreensão persiste hoje. Muitos desejam aparência de piedade sem experimentar regeneração sobrenatural. Buscam reputação religiosa e status, mas resistem transformação. Conhecem doutrinas, frequentam templos, carecem substância espiritual. No próximo slide, veremos como a atitude de resistência se manifesta em negação da verdade e rejeição da autoridade das Escrituras sagradas e infalíveis. Agora, procure enfatizar para os seus alunos que aparência religiosa sem regeneração é condenada por Deus.
Você não pode enganar com fachada de piedade. Ele exige transformação genuína. Com espírito altivo, resistem à verdade e negam a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, considerando sua mensagem ultrapassada. Quem rejeita o novo nascimento manifesta resistência por espírito altivo. Esse espírito nega deliberadamente inerrância bíblica. Argumentam que palavra é documento importante, mas ultrapassado. Sua arrogância cega para a verdade. Recusam submeter a autoridade das Escrituras, erigindo razão como árbitro. Espírito altivo caracteriza quem rejeita a soberania de Deus manifesta em sua palavra infalível. A inerrância bíblica não é negociável. Se Deus é santo e sua palavra expressa sua natureza, é impossível conter erro. Essa rebeldia manifesta-se também na interpretação deliberadamente distorcida das Escrituras Sagradas. Aqueles com espírito rebelde reinterpretam a palavra segundo seus próprios desejos e conveniências. No próximo slide, veremos como isso ocorre de forma sistemática e prejudicial. Agora, procure deixar evidente para os seus alunos que quem nega a inerrância bíblica coloca sua razão acima de Deus. Isso é rebelião disfarçada de erudição. A verdade não muda com os tempos. Interpretam as Escrituras conforme seus desejos já estabelecidos, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 8, capítulo 4, versículo 3. Não podemos ter comunhão com os tais. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1 ao 5 e 2 Timóteo 2, versículo 5. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho. Capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Como lemos na referência, Paulo adverte que nos últimos dias, pessoas terão comichão nos ouvidos, recusando ouvir a sã doutrina. Procuram mestres segundo seus próprios desejos, não para se submeter à palavra, mas para encontrar justificativas para posições já decididas. Essa é a inversão completa do processo hermenêutico. A palavra não é flexível, seus significados não mudam conforme nossa vontade. As referências em 1 Timóteo 6, versículo 1 ao 5, e 2 Timóteo 2, versículo 5, reforçam essa verdade. Separação é necessária. Paulo é claro. Não podemos ter comunhão genuína com os que distorcem Escrituras sistematicamente. Comunhão existe onde há submissão comum à autoridade de Cristo. Quando alguém reinterpreta para sustentar desejos próprios, rompe comunhão baseada em verdade e compromete vida espiritual comunitária. Agora deixe claro aos seus alunos que não podemos comungar com quem distorce a palavra de Deus intencionalmente. Isso não é rigidez, é fidelidade à verdade. Aqui concluímos o subtópico 3.1, o novo nascimento. Agora vamos dar início ao próximo. Em espírito e em verdade. Subtópico 3.2. A compreensão da imprescindível obra do novo nascimento, operada em nosso interior, é fundamental também para uma vida correta de adoração. O novo nascimento nos liberta do pecado e nos capacita para a adoração verdadeira. Sem regeneração, adoração é apenas performance externa, ritual, sem vida. Pessoa não regenerada pode estar no templo, cantar, orar, mas carece essência espiritual. Novo nascimento transforma nossa relação com Deus, permitindo-nos aproximarmos não com medo, mas com intimidade filial genuína e profunda. Adorar sem novo nascimento é adorar com espírito morto. Transformação espiritual muda nossa capacidade de relacionamento com Deus. Quando o espírito é vivificado por Deus, adoramos em verdade, com entendimento real e realidade transformadora. No próximo slide, veremos como Nicodemos e a mulher samaritana exemplificam dificuldade entre adoração genuína e adoração apenas religiosa.
Agora procure deixar claro para os seus alunos que, sem novo nascimento, sua adoração é apenas teatro religioso. Verdadeira adoração só é possível a quem foi regenerado pelo Espírito Santo. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou um entendimento religioso limitado ao visível, apontando o Monte Gerizim, conhecido lugar de adoração de seus pais. João capítulo 4, versículo 20. Acompanhe comigo no versículo 20. Diz assim: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Como lemos na referência, quando Jesus fala adoração em espírito e verdade, a mulher samaritana aponta Monte Gerizim, lugar físico, tradição de seus pais. Seu entendimento estava limitado ao material e tradicional. Assim como Nicodemos, ela não podia compreender adoração que transcende lugar. Sua religiosidade era externa, em localização e práticas herdadas, não em transformação interior. A mulher samaritana representa milhões que buscam Deus através de formas externas, templos, tradições, rituais, sem perceber que Deus busca quem o adore em espírito e verdade. Sua pergunta sobre lugar correto revela que não havia experimentado novo nascimento. Jesus a confronta. O lugar não importa. Importa adorar com espírito regenerado e em conformidade com verdade divina. Agora mostre aos seus alunos que muitos ainda adoram como a mulher samaritana, presos ao visível, à tradição, ao lugar. Verdadeira adoração transcende essas limitações através do novo nascimento. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismos, mas em uma comunhão com Deus segundo as Escrituras. João, capítulo 7, versículo 38. Acompanhe comigo no versículo 38. Diz assim: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Como lemos na referência, Jesus afirma que quem crê nele de seu interior, fluirão rios de água viva. Essa água viva não é mística vaga, mas comunhão fundamentada na verdade das Escrituras. Vida espiritual sadia rejeita misticismos que buscam experiências emocionais desconectadas da palavra. Verdadeira vida espiritual floresce quando nossa comunhão com Deus está alicerçada nas Escrituras. O misticismo desconectado das Escrituras é porta aberta para engano espiritual. Uma vida espiritual sadia repousa sobre 3 pilares: novo nascimento genuíno, comunhão fundamentada na palavra de Deus e discernimento para rejeitar falsas experiências. Quando alguém experimenta genuinamente Cristo através do novo nascimento e busca comunhão conforme as Escrituras, o Espírito Santo produz fruto genuíno. No próximo subtópico, abordaremos o espírito quebrantado como base para a verdadeira adoração. Agora procure enfatizar para os seus alunos que toda experiência espiritual genuína deve estar fundamentada nas Escrituras. Se contradiz a palavra, é enganosa, não importa quão poderosa pareça. Aqui concluímos o subtópico 3.2, em espírito e em verdade. Agora vamos dar início ao próximo. Um espírito quebrantado. Subtópico 3.3. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico. Desde suas origens, esse movimento nasceu com compromisso inegociável: rejeitar qualquer crença ou prática não fundamentada nas Escrituras. Seus pioneiros compreenderam que verdadeiro cristianismo é vida transformada pelo Espírito Santo conforme a palavra de Deus. Essa postura não era rigidez legalista, mas zelo por pureza doutrinária e fidelidade ao padrão bíblico. Sempre se distinguiu por recusa em acomodar-se aos modismos religiosos do mundo. Essa característica deve permanecer viva em nossas comunidades. Não podemos nos contaminar com práticas que a Bíblia não autoriza, nem abraçar doutrinas que a Escritura não sustenta. O desafio atual é manter essa vigilância espiritual enquanto o mundo oferece constantemente alternativas atraentes, mas destituídas de verdade bíblica. No próximo slide,
Jesus nos ensina a adorar em espírito e verdade. Agora deixe claro aos seus alunos que esse compromisso com a palavra não é tradicionalismo, é fidelidade às Escrituras. Devemos manter essa pureza doutrinária a todo custo. Como Jesus ensinou a samaritana, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Jesus confronta a mulher samaritana com verdade fundamental. Deus é espírito, não está preso a lugares geográficos ou templos físicos. A adoração genuína ocorre no espírito regenerado de quem busca comunhão com Deus. Quando adoramos em espírito, brota transformação interior operada pelo Espírito Santo. Quando adoramos em verdade, está alicerçada na palavra de Deus, não em sentimentalismo ou tradição humana. Adoração em espírito sem verdade torna-se misticismo vazio. Adoração em verdade sem espírito torna-se formalismo morto. Jesus exige ambas. Uma vida de adoração genuína repousa sobre novo nascimento que nos capacita a adorar em espírito, e sobre submissão às Escrituras que nos capacita a adorar em verdade. Essa é a adoração que o Pai procura. Brota de coração regenerado, submisso à palavra, vivificado pelo Espírito Santo. Agora mostre aos seus alunos que adorar em espírito e verdade é exigência não negociável. Sem essas duas dimensões, sua adoração não é aceitável a Deus. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Salmos capítulo 51, versículo 17, e 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Como lemos na referência, o salmista afirma que Deus não deseja sacrifícios extravagantes, mas um espírito quebrantado e contrito. A adoração verdadeira nasce de profundo arrependimento, de humildade que reconhece total dependência de Deus. Um espírito quebrantado é aquele que morreu para si mesmo, abandonou pretensões de grandeza pessoal. É adoração pura, porque motivada exclusivamente pela reverência a Deus. A verdadeira adoração nunca busca chamar atenção para si. Muitos caem em adorar para ser visto, para ganhar reputação espiritual, para impressionar outros. Mas Deus vê o coração e rejeita a adoração que busca louvor e glória humana. Um espírito genuinamente quebrantado não pensa em si. Pensa apenas em agradar ao Deus que o resgatou e o transformou através do novo nascimento. Agora, procure deixar evidente para os seus alunos que verdadeira adoração é invisível aos olhos humanos. Nasce de um espírito quebrantado, que busca apenas agradar a Deus, não a si mesmo. Chegamos ao final de mais uma lição. Agora vamos para a conclusão. Âmago da vida humana, o Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada ao céu. Nossa próxima lição será a de número 11, com o tema O Espírito Humano e as Disciplinas Cristãs. Professor, se este vídeo te ajudou e tirou suas dúvidas fazendo você se sentir mais seguro para ministrar, não esqueça de apoiar nosso canal. Deixe seu like, comente, inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas lições. Que o Senhor o use com ousadia e sabedoria ao ministrar essa lição, guiando suas palavras e abrindo o entendimento de seus alunos. Em nome de Jesus.